Políticas comerciais. Quando eu falo em política comercial, eu estou me referindo à maneira pela qual um país trata as suas importações, as suas exportações. Falo em política comercial, estou falando a política de comércio exterior conduzida por um país. E aí, existem duas grandes vertentes, acompanha aqui comigo. De um lado, eu tenho a política comercial liberal, né, uma política comercial liberalista. E, de outro lado, eu tenho o protecionismo. Então, tenho essas duas grandes vertentes de política comercial, o liberalismo e o protecionismo. O liberalismo se baseia fundamentalmente na não intervenção do Estado na economia. Então, em matéria de política comercial, o Estado não vai ficar travando as importações. Ele vai abrir-se ao comércio internacional. Por outro lado, quando eu falo em protecionismo, eu estou falando de uma atuação forte do Estado na economia. E o Estado vai, então, intervir utilizando-se de barreiras comerciais para proteger a indústria. As barreiras comerciais que podem ser de dois tipos. Barreiras tarifárias, né, uma elevação do imposto de importação, ou então barreiras não tarifárias, que existem em diferentes maneiras. Por exemplo, medidas sanitárias e fitossanitárias, regulamentos técnicos, licenças de importação, práticas arbitrárias de valoração aduaneira, enfim, há uma série de barreiras não tarifárias. Pessoal, quando a gente volta no tempo, você vai se lembrar lá do período das grandes navegações, adotava-se uma política econômica denominada de mercantilismo. Né? O mercantilismo é uma política econômica baseada na forte intervenção do Estado na economia. E ele não foi aplicado de maneira homogênea na Europa. Não. Havia alguns estados que se preocupavam mais na exploração das riquezas das colônias, como era o caso de Portugal e Espanha. Outros estados já buscaram desenvolver a sua indústria, como foi o caso da Inglaterra. Então, o mercantilismo não foi utilizado não foi aplicado de maneira homogênea entre os países europeus. Porém, há algumas características similares. E eu posso apontar o seguinte. Primeiro, o mercantilismo se baseava na ideia de acumulação de ouro e prata. Quanto mais ouro e prata um país tivesse no seu território, mais rico ele seria. Outra ideia, atuação ativa do Estado. Outra, protecionismo alfandegário. Perceberam? O mercantilismo está fortemente atrelado à ideia de protecionismo. E hoje, modernamente, fala-se na existência de um neomercantilismo. O neomercantilismo é uma política protecionista, mas que tem como característica a seguinte: a ampla utilização de barreiras não tarifárias. Seria, então, uma maneira mais requintada, vamos dizer assim, de protecionismo. É um protecionismo que se caracteriza fundamentalmente pela adoção de barreiras não tarifárias, como, por exemplo, as medidas sanitárias e fitossanitárias. Essas medidas sanitárias, fitossanitárias, elas são legítimas, elas podem ser usadas. O que não pode acontecer é que elas sejam aplicadas de forma a restringir o comércio, de forma a serem uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Isso é que não pode, tá bom? Pessoal, então guarde isso, neomercantilismo é uma política protecionista, mas que tem como grande característica a adoção de a adoção de barreiras não tarifárias. Vem aqui comigo então fazer uma questão de prova. Questão cobrada no concurso de auditor fiscal da Receita 2009. As políticas comerciais inspiradas pelo neomercantilismo privilegiam a obtenção de superávites comerciais, notadamente pela via da diversificação dos mercados de exportação para produtos de maior valor agregado.
Nada a ver. Tá errada a questão. O neomercantilismo, ele vai buscar, sim, superávites comerciais? Ele vai buscar superávites comerciais. Porém, não vai ser diversificando os mercados de exportação. Não, ele vai buscar esses superávites como? Travando as importações por meio de barreiras não tarifárias. Pessoal, então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo,